Já está entrando daqui a pouquinho. Por aqui, estou nervoso para essa conversa, porque estou aqui por uma oficina da Aira, né? Cheguei até o Black Working antes e agora Mercado Tudo Preto, Mercado de Preto, por uma oficina que eu assisti da Aira, então eu estou bem feliz. Só corrigindo aí, Trabalho de Preto é o nosso novo nome e Mercado Preto é essa feira que a gente está realizando aí na segunda edição, com esse mega desafio de fazer online, de fazer em múltiplas plataformas, né? Tentando também, assim, acho que é uma coisa que eu venho falando, mais do que sobre o Trabalho de Preto, é sobre nós. E aí, o fato da gente fazer, da gente realizar, mesmo com todas as dificuldades, mesmo ainda não sendo o mais perfeito possível, nós estamos fazendo. E a ideia é que a gente sirva de inspiração para que vocês, pretos, marcas pretas, empreendedores negros, façam também, tentem fazer de alguma forma, né? Montem as suas feiras, montem os seus eventos online, os seus bazares online, um dia de saldão online. Então, isso tudo são ideias que a gente começa a abrir aqui e levantar como possibilidade para esse novo mundo que a gente vai viver, independente até da pandemia. Acho que o digital agora, ele se aprofundou na nossa vida, né? E isso não vai retroceder mais. Então, a gente vai ter que se adaptar cada vez mais, a gente vai ter que ter ideias para o digital cada vez mais, né? Então, eu espero que a gente aqui, na verdade, abra caminho para que vocês repliquem, para que a gente melhore essa modelagem da próxima vez, porque a gente vem num crescendo, acho que o Douglas acompanha isso, e pode falar um pouquinho que a gente fez uma primeira edição presencial o ano passado no Rio de Janeiro, né? E aí o pessoal que é de fora do Rio ainda não estava no grupo. Quando veio a pandemia, a gente intensificou as ações no online, começaram a chegar mais empreendedores pretos de outras partes do Brasil, o que foi muito enriquecedor para nossas trocas, muito aprendizado com gente do Brasil inteiro, né? E aí a gente chega nesse momento em que a gente conseguiu passar num edital da FRJ para contar com esse apoio deles e poder fazer uma transmissão com essa estrutura que não é ainda a ideal, a gente ainda está aqui dentro de casa, ainda sem cenário, sem coisas muito mirabolantes, mas a gente já deu um próximo passo, e o fato de poder contar com o Pontão permite que a gente esteja simultâneo no YouTube, simultâneo no Facebook, permite que a gente tenha aqui uma estrutura que conte com um apoio, né? Tem pessoas aqui nos bastidores que vocês não estão vendo, nos dando apoio logístico para apresentar o evento, e isso faz muita diferença, isso dá para a gente uma sensação de profissionalismo, de cuidado, de respeito com o nosso trabalho, e é isso, assim, querer replicar para vocês e servir mesmo de inspiração, de modelagem, que vocês possam ouvir essas falas todas e se inspirar, né? Amanhã começar a semana inspirados a fazer mais, a fazer diferente, não tendo medo de crise ou de qualquer outra coisa, porque a gente faz o nosso como sempre fez, independente da circunstância, né? Acho que eu estou aqui terminando de editar um texto aqui da Luciane Reis, que é mais uma mana preta que faz parte aqui do Trabalho de Preto. Ontem teve uma mesa com ela super potente falando sobre dinheiro, e nesse texto ela fala da importância da Stacey Abrams para a eleição do Biden e da Kamala nas eleições americanas, que são o assunto do final de semana. A Stacey Abrams, ela fundou uma instituição chamada Fair Fight, e aí eu estou sabendo disso a partir dessa pesquisa da Luciane, que eu estou aqui junto com ela terminando de editar, e essa organização arrecadou dinheiro para ajudar na candidatura do Biden e da Kamala, não só ajudar financeiramente, como arrecadar votos e eleitores. Então, assim, são pessoas pretas se organizando estrategicamente, que sempre foi uma fala e talvez uma falácia, né, das pessoas brancas, que a gente não sabe se organizar, que a gente só se mobiliza. Mas a gente está vendo aí exemplos no mundo inteiro, a gente aqui é prova disso, a nossa existência é prova que a gente não só se mobiliza, a gente também se organiza, né? Então, enfim, a área já chegou na área, deu para eu dar
Dei uma enrolada boa, mas a enrolada foi com falas verdadeiras. Eu estou aqui fazendo falas que de fato me tocam ao longo desses 2 dias, né? E aí, Douglas, deixo para ao longo dessa conversa com a Aira, você falar um pouquinho disso também, esse processo todo que eu acho que você viveu muito junto comigo. E por isso, eu fui lá te resgatar, a gente está meio desconectado agora, porque é normal, é muita coisa acontecendo, a gente tendo agora um aumento de trabalho no digital muito grande, são muitas horas que a gente fica virtualmente dedicada às nossas empresas, aos nossos clientes e tudo mais, então é difícil mesmo dar conta de tudo isso, ainda dar conta de fazer parte de uma comunidade, então respeito o tempo de todo mundo, mas todo mundo aqui tem seu lugar e seu papel de importância nessa jornada, né? E eu queria depois que, se você puder, ou no final, ou no meio, se couber, falar um pouquinho, porque a tua presença aqui hoje é, para mim, o reflexo de tudo que a gente viveu esse ano, que a gente está chegando no fim, mas a gente praticamente viveu esse ano juntos virtualmente, né, no Trabalho de Preto. Então, muito axé, muito obrigada por você fazer essas 2 mesas aí, e vamos com Aira Nascimento para essa mesa potente sobre afroempreendedorismo social. Estou saindo aqui. Seja bem-vinda, irmã. Muito bem, muito bom. A Catiúcia falou aí um resumão de tudo que a gente viveu, né? Deixa eu colocar o fone, esqueci de colocar o fone de ouvido. É um resumão de tudo que a gente viveu ao longo desse período aí de pandemia. Vou colocar o fone que é melhor o áudio. E aí eu vou fazer uma declaração pública aqui. A Aira não sabe disso, se não está combinado. Estar aqui no Trabalho de Preto é reflexo direto da oficina que ela deu sobre Design Think, que foi a primeira oficina que eu participei dentro do grupo do Trabalho de Preto, no momento que a pandemia estava começando e eu estava fazendo uma comparação entre a relevância do meu trabalho como comunicador naquele momento e a quantidade de pessoas que estavam, de notícias de pessoas que estavam começando a morrer, e eu não conseguia entender por que eu tinha que cuidar de post de cliente, por que eu tinha que pensar na comunicação do cliente se tinha tanta gente morrendo. Eu sou um bandista, então a parte religiosa e espiritual estava muito forte em mim, e aí a Aira falou o seguinte, não abandone, dentro dessa oficina ela falou, nós pretos nunca podemos abandonar a nossa espiritualidade, a sua espiritualidade tem que estar no seu trabalho. Aquilo causou um impacto tão grande em mim, que eu estava numa semana muito difícil e predisposto a começar a parar as atividades da Elo Negro. Quando ela falou isso, eu falei, é isso. Esse é o meu papel agora. É trazer a minha espiritualidade para dentro do meu trabalho. E aí eu comecei a pensar como eu ia fazer isso. E aí a Elo Negro saiu de um cenário de 2 para quase 10 clientes. E isso foi sensacional. Aira, é muito, muito honrado de estar aqui e de compartilhar com você esse momento e de saber mais da história da Josefina Scolari. Tá mutado o microfone. Me ouve agora? Sim. Tá. Eu tô num momento muito emotiva, tá? Tô assim, gente, sem maquiagem, né? Porque a pessoa mãe, domingo, 13h, estava tentando dar almoço para o filho, despachei para a vovó. Isso é vida de empreendedora da periferia carioca, mãe, mulher, etc e tal. É isso, gente. Ai, Douglas, eu fico tão emocionada de te ouvir falar assim de verdade, né? Vontade de chorar, porque... E eu acho que a gente tem que externar isso, né? Botar para fora nossas emoções e também agradecer, né? Porque muitas vezes também é certo que em muitos momentos eu me questionei, né? Principalmente no início desse ano. Então, quando a gente fala e se põe, né, a falar para os nossos, principalmente nessa soma de identidades, a gente se emociona quando vem essa troca, que eu nem sabia. Então, isso para mim hoje é um combustível, né, de apoio. É o axé, que a gente fala energia vital, que a gente ainda tem também tanta vergonha de falar, né? Aí eu vou começar a falar da trajetória, quando você me perguntar, você vai me conduzindo, por favor, porque eu tentei me preparar bonitinha, mas não deu tempo. Mas aí, só falando do axé, a gente, dentro do mercado de trabalho, a gente sempre termina, né, com uma saudação, o ATT, né, que é o atenciosamente, e vai lá padrões de comunicação, né, de saudação,
tanto de introdução de um assunto como de conclusão do outro, mas sempre saudações americanizadas. E aí até o axé, independente de quem viva ou não as religiões de matriz afro, o axé é energia vital. Então, quando eu transmito isso para você e muitas vezes eu nem sei o que isso causou em você, porque tem que ir de forma genuína, essa energia vital circulou entre nós, né? Então, por que não usarmos mais vezes, né, os termos que nos são próprios, né, da nossa cultura, tanto afro como indígena, a cultura brasileira, que é tão rica e muitas vezes, né, apagada, porque a gente traz os termos lá de fora, a gente traz para aprender, mas a gente incorpora a nossa riqueza, né, material, espiritual e no empreendedorismo, na vida. Que bom que isso te causou um bom efeito, tanto pessoal como profissional. É isso que a gente quer, né? Foi um efeito grandioso, tanto é que eu tô aqui e isso que você falou agora conecta com a outra mesa que eu mediei com a Jaciana, que é de se empoderar não só do negócio, ela falou de se empoderar do negócio, mas de se empoderar não só do negócio, mas da nossa cultura. E espiritualidade independe da veia religiosa que você segue, né? Da nomenclatura religiosa. Espiritualidade e ancestralidade negra, ela está presente em qualquer âmbito. Enfim, a gente pode ficar aqui, mas não, vamos voltar aqui um pouquinho para o social e vamos entender. Queria que você fizesse uma fala contando um pouquinho da sua trajetória profissional e o momento em que você desperta para a necessidade das Josefinas e aí já dizer o que é a Josefinas e qual que é a importância desse trabalho. Maravilhoso. É muito legal estar falando disso. Eu vi a sua conversa também com a Jace, foi maravilhosa. Então, aprendi muito, troquei muito, me identifiquei com muitas falas e baita responsa continuar isso aqui. Mas como foi a minha trajetória profissional, né? Eu, Aira, hoje, né, 39 aninhos, comecei minha trajetória profissional, foram 15, 16 anos na área de petróleo e gás. Sou do Nordeste, né, Natal, Rio Grande do Norte. Tem uma reportagem lindíssima sobre as Josefinas, né? Foi uma primeira que foi bem legal, foi um caderno completo no Jornal Extra de 2019, foi um dos últimos jornais do bairro que nós tivemos do Extra, depois infelizmente acabou, mas hoje temos do Dia. E lá fala que eu sou do Maranhão, mas eu sou de Natal, bairro de Nazaré, com muito orgulho. E vim morar no Rio de Janeiro aos 7 anos, né, em Senador Vasconcelos, né, do ladinho de Campo Grande, aonde está as Josefinas. Aqui fui crescendo, e não é uma favela, mas é um bairro muito simples, e nenhum recurso chegava aqui, né, um pré-vestibular, um curso, etc. E eu sempre prezei a minha autonomia, sempre quis ter a minha autonomia, ganhar o meu dinheiro, e eu lembro que em determinado dia eu vi no RJTV que o Cefet, na época só tinha o do Maracanã, era uma boa escola técnica para a gente trabalhar e ter o nosso dinheiro. E a gente ainda sabe dessa realidade, né, do povo preto, principalmente a mulher ainda, o homem, né, preto, tem toda essa questão de a gente não tem herança, a gente não tem muitos recursos, então muitos de nós ainda precisamos trabalhar e estudar. E assim foi, fiquei com isso na cabeça e anos depois eu tive a oportunidade de fazer um pré-técnico, eu estudava em escola municipal, aqui na Zona Oeste do Rio, e tivemos um projeto dentro do Cefet, que era um preparatório técnico gratuito lá. Através desse preparatório, fiz técnico em mecânica, aos trancos e barrancos também. Acredito muito na escola pública e sei do processo do sucateamento que tentam fazer com ela há anos, e aí a gente, né, acaba sofrendo, né, todas as consequências. Quando eu entro no Cefet, apesar de ser uma escola federal e pública, a realidade é que muita gente, né, classe média alta, ia estudar lá. Eram poucos de periferia, classe média baixa. Então, quando eu cheguei naquele universo, eu não sabia muita coisa de matemática, eu tinha que estudar o que eu não tive na 7ª e 8ª série, antigamente, para entender o que eu vivia lá. Cursei o curso técnico, repeti um ano, pensei em desistir, atravessei por todo esse processo do trem, da mobilidade urbana, de quem vive na periferia passa, né? Uma adolescente,
A questão também, né, que a gente está em alta agora, não posso deixar de falar, né, sobre os abusos, né, que as mulheres passam. Então, muitas vezes, como uma adolescente, eu tive que me ligar muito cedo, né? Fora de tudo que eu já vivi, isso é um outro papo também na infância, mas quando você vai vivendo outras realidades urbanas, né, da mulher dentro do transporte público, eu tinha até que saber em que vagão eu tinha que ir e voltar da escola para ser um pouco mais protegida. E aí terminei meu curso técnico. Na época, cheguei a passar para engenharia na PUC, mas eu não tinha condições de pagar. Então, eu falava, vou trabalhar na minha área. A Josiana, que foi a Slamer, né, que falou mais cedo, Josi estudou comigo também, uma grande amiga, e eu continuei na área porque eu precisava e eu acabei gostando dessa área. E entre o curso técnico, né, terminando o estágio, o emprego, consegui meu primeiro emprego já na área de petróleo, numa indústria de médio, né, de pequeno, médio porte. E ali fui crescendo, né? Fiz meu primeiro estágio, fui para uma outra empresa que eu gostava, e nessa empresa de médio porte também de óleo e gás, era uma das poucas mulheres, né? Muito nova, e participei de todos os processos produtivos dentro da empresa, né? Numa área industrial que ainda é muito masculinizada e branca. Era técnica e mecânica, né? Consegui meu cargo nessa época como técnica, era um bom salário, né? Diante da realidade brasileira, era um bom salário, e aí comecei a fazer minha faculdade. Só que eu sempre gostei de unir a parte técnica à parte humana. Então, falava, eu estou fazendo... E eu achava, eu estou fazendo um curso técnico, eu terminei o técnico e estou trabalhando na área para sobreviver, mas eu quero me relacionar, eu gosto de gente, né? Eu ainda não sabia que eu poderia ter toda essa questão dentro da engenharia, dentro da indústria. Aí fui fazer... fiz um ano de dança, mas não tem jeito para dançar. Eu gostava mais de estudar a história da dança, né? No Brasil, no mundo. Depois fez serviço social, fiz 3 períodos, larguei, e aí entrei na engenharia. E aí, quando falei, vou entrar na engenharia, eu vou, aos trancos e barrancos e vou. E aí, não sei se muitos vão se identificar, mas hora você tranca, hora você volta, dorme, né? Passa direto do ponto e assim vai. E aí eu lembro, eu mandei um currículo, eu já estava querendo, assim, eu via que não tinha perspectivas de crescimento na empresa que eu estava, por mais que eu gostasse muito dela, e tive um dos melhores chefes também, que eu acho que qualquer pessoa merece ter, né? Não é algo extra, a gente merece ter. E aí eu mandei currículo para uma outra empresa, uma multinacional, trabalhei lá durante 11 anos, né? Comecei como inspetora, como técnica, depois inspetora, fui para a parte de planejamento, mas também muitas vezes buscando lá dentro, né? Eu estava fazendo engenharia de produção, fui atrás também de uma mulher hoje também que é uma amiga, e falei na cara de pau, olha, eu estou fazendo engenharia e eu gostaria de uma oportunidade no planejamento de produção, porque isso vai me ajudar a crescer, vai me ajudar a utilizar todas as ferramentas, porque eu não quero fazer uma faculdade para ficar na teoria. E consegui a vaga, trabalhei durante 7 anos na área de planejamento de produção, depois estratégico, mas comecei a me incomodar, sabe? Principalmente, Douglas, por tudo que a gente vai vivendo, né? Do racismo estrutural e institucional, que por mais que você se prepare, nunca aquele cargo, né, é seu. Então, você vai vendo, aumento de salário, crescimento, planner 1, 2, 3, mas você nunca chega a outros patamares que você tem a capacidade de chegar. Então, tudo aquilo foi me incomodando, fora o processo de conhecimento da nossa história, porque na minha faixa etária a gente se tornou negro. A gente viveu todas as questões do racismo, mas a gente não conhecia a fundo a nossa história. Então, eu fui conhecer já meus 30 e poucos anos, quando comecei a estudar a minha história. Eu tinha pinceladas dela, assim como tinham pinceladas mais fortes da minha história potiguar, que eu sou natalense, potiguar, descendente, né, minha bisavó era, né, a gente fala dos parentes, né? A gente fala da descendente dos povos originários, e eu vivia muito isso na minha cultura, principalmente a cultura em casa, a alimentar, mas eu vim para o Rio, e toda a minha família está lá, em Natal. E eu comecei a tentar resgatar, comecei a ficar incomodada em resgatar tudo isso. E finalzinho de 2017, 16, né? Eu engravidei do Bento, meu filho hoje tem 4 aninhos,
E na gravidez dele, eu comecei a dar atenção a tudo isso. Eu vou ter uma criança negra, como essa criança vai ter consciência do mundo? E eu já conhecia um pouco sobre a questão ambiental, da sustentabilidade, das normas ISO, que depois eu posso falar um pouquinho a parte, né, para a galera que quiser saber sobre gestão ambiental, gestão de qualidade, tudo que as grandes empresas hoje vivem, as certificações. Hoje uma empresa, para ela sobreviver no mercado, ela precisa ter validadas certificações de qualidade nacional e internacional. Então, já tinha conhecimento da área, mas eu queria viver isso na minha vida. E aí eu comecei a pensar, nós estamos no mundo, a gente está acabando, onde estamos acabando com o meio ambiente. O meu filho vai ter mundo para viver? Ah, tá, legal. Entre aspas, respondi essa pergunta. Sim, vai ter mundo para viver, mas como ele vai sobreviver ao racismo? Eu vou pagar uma boa escola para ele, vai adiantar? Ele vai ter oportunidade? Então, comecei a me questionar diante de tudo isso, e além do questionamento interior também, que aí a gente se volta para a espiritualidade, dependente de qual seja, a intuição, a energia, o subconsciente, e comecei a ter essa ligação muito forte, né, entre o meu filho, que estava sendo gestado, e a minha avó, Josefa, que estava em Natal já com seus 80 anos, né, estava debilitada, como toda mulher na sua velhice, que sofreu muito, trabalhou muito, né, na terra, né, com muitos filhos, e vendendo, né, que saía pela cidade. Muitas vezes tem uma história da minha avó que ela falava que ela ia a pé, andava quilômetros a pé, uns 10 quilômetros a pé, para não pagar a passagem, e esse dinheiro que ela guardava de pão para comprar para os 6 filhos, mas a galera, os agregados que se juntavam lá, que era aquela casa onde todo mundo chegava. E aí eu até abri aqui na página das Josefinas, né, a gestação do Bento, junto com a minha avó, e me levou a identificar o que é Josefinas hoje, que a gente fala que é um lugar, né, que, como diz o Itan de Exu, embaralha os limites do tempo. É um lugar de inovação que visa a melhoria do nosso presente e futuro, mas ela não está descolada da busca pela ancestralidade, né, do passado como tradição. Então, esses 2 pilares, né, fervilhando, um filho crescendo na minha barriga e uma avó já morrendo, foi aquela culminância, né, para, digamos assim, eu dar o pontapé inicial para o que eu queria. E aí, 2016, eu estava no final da gestação, minha avó falece. E aí eu tive, né, no início da gestação, eu tive uma das maiores intuições que eu tive na minha vida. E aí a gente fala de intuição depois com inovação, que intuição também não é algo... Ai, meu Deus, assim, botei o dedinho no céu, o negócio vai acontecer. Ele está muito ligado também a todo o teu processo de conhecimento interno e externo. No início da gestação, eu senti que eu tinha que ir a Natal, e ali eu fui, levei minha mãe, comprei uma passagem, e foi a última vez que eu vi a minha avó. E o último passeio que eu fiz com ela foi a todos os lugares que ela trabalhou, toda a região sul, litoral sul de Natal, as praias. E aí, no final da gestação, me recordei, né, chorando de todos esses momentos, como foram importantes. Falei, se ali, nesse momento, eu tive essa intuição tão forte e as coisas deram certo, então eu vou me preparar para as coisas aconteçam. Foi um momento de catarse, né, tanto do falecimento da minha avó, do nascimento do meu filho, de muitos questionamentos interiores, e o desejo de ter um negócio diferenciado, aquele negócio onde eu olho esse teu currículo e falo, não, você está empregada, né? E, na verdade, né, o que a gente ouve, não, você não tem um perfil. Abri um quiosque, muitos amigos sabem, levei um golpe, perdi 80 mil reais, que ainda está em processo, ainda está em processo. E aí foi aquela coisa, né, Douglas? Caramba, acho que isso não é para mim, não, vou continuar na minha vidinha, classe média, batalhadora aí no mercado de trabalho, mas muito satisfeita, porque a gente sabe que quanto potencial a gente tem para dar, e a gente vai se anulando. E aí foi, entendeu? Um processo na justiça, meu filho crescendo, e comecei também a me olhar. Porque a gente fala assim, vou conduzir a minha vida mais ou menos, mas nunca é assim. E nesse nunca é assim, eu conheci a rede de profissionais negros, que hoje a galera se reúne mais no WhatsApp, comecei a fazer minha rede. Ali eu fui percebendo que aquele meu desejo de abrir um negócio, empregando pessoas, né, negras, trans, LGBTQI,
ele não foi para frente também, assim, não tirando toda essa questão, né, da análise de um golpe, de comprar uma falsa franquia, eu não tinha essa solidez ainda em mim. Eu não tinha minha rede de apoio, o meu network, né, que vai muito mais do que uma rede de interesse, né, vai com uma rede genuína por um propósito, por um ideal. E aí, nesse momento, quando eu retorno da minha licença maternidade, né, tipo, vovó faleceu, eu fechei um negócio, abri um negócio, isso tudo na licença maternidade de 5 meses. Voltei para a empresa, né, após minha licença, porque eu ia fazer nesse paralelo, né, o mercado, meu marido ia conduzindo o quiosque. Voltei e comecei essa análise, né, de retomei a terapia, e comecei a também analisar espiritualmente a minha vida, porque eu sempre fui ligada à questão espiritual. E aí, final de 2018, eu falei, é o momento. Cheguei e tive uma conversa muito, muito, assim, verdadeira, né? Com meu antigo chefe, falando que eu queria que sair, mas eu não poderia pedir demissão, porque eu tinha 11 anos de empresa, eu precisava de dinheiro, e o dinheiro também para ter um capital de giro, e o dinheiro para manter, né? Porque todo o negócio eu ainda não tinha a Josefinas amadurecida na minha cabeça. A minha ideia era montar um co-work preto no centro, se saísse o dinheiro do processo. Mas aí, como não tinha esse dinheiro certo, eu não podia contar com o duvidoso. Então, beleza, eu preciso sair, mas eu preciso que me mande embora, porque eu preciso desse capital de giro. E finalzinho de 2018, conversamos dia 31, não lembro, acho que foi dia 30 de dezembro, por aí. E ele falou, não, Aira, vai para casa pensar. Quando voltar ao recesso, me fala. E aí, quando eu voltei, não é isso que eu quero. Conversei com a minha família, claro que a gente precisa dessa base, dessa rede de apoio, ainda mais quando você tem um bebê, né, num país economicamente devastado como o nosso, né, muito mais, depois de todo o cenário político que a gente vive. Então, Acho que ela deu uma travada. Aira, você está aí? e nisso eu já era voluntária do Oi? movimento Black Money. Está me Aira? ouvindo? Deu uma Oi? travadinha, deu uma Deu uma travada. travada? Isso, a Deu uma última coisa que a gente travada? ouviu foi você falando dessa transição aí do finalzinho de 2018, chegou para o chefe da rede de apoio da família, que era importante contar com essa rede de apoio. Isso mesmo. Então, não perdeu muita coisa, não. Então, no início, no meados de janeiro de 2019, eu saí dessa empresa e me juntei ao Africa Tech, que foi o primeiro curso que teve do movimento Black Money no Rio de Janeiro. Foi onde eu conheci a Kate, conheci a Thalita, né? Muitas afroempreendedoras hoje que estão nesse encontro eu conheci nessa rede. Eu entrei como voluntária, chamei algumas meninas para participar, e a Nina veio, por que você não faz curso, né? E ali eu estava ajudando, mas fazendo curso, e foi um divisor para mim, foi maravilhoso. Quando eu entro numa sala, você imagina, Douglas, uma mulher que fez engenharia, né? Durante 5, 6, né? Vamos lá, 6 anos e meio, nunca foram engenharia em 5 anos. E você vê uma sala predominantemente masculina e branca. Quando eu entro no curso de gestão, né, de administração, gestão de projetos, processos, com a Thalita, que eu olho para trás e vejo uma sala toda preta, nossa, aquilo foi uma emoção, assim, é um encorajamento, né? Quando eu vejo o Carlos dando aulas de mídia, e você olha para trás, uma mulherada, 90% das mulheres ali, nossa, que coisa maravilhosa, né? Ver as minhas irmãs ali, nossa, o mundo é nosso. E aí, nesse momento, assim, foram 2 semanas de curso. Na segunda semana, em casa, unida a todo esse processo que eu te falei, né, que eu já vivia de transformação, de busca das minhas bases, conhecimento da minha história, tanto afro quanto indígena, quanto a construção de novas redes. Ali, numa madrugada, eu vivi uma culminância, né? E a gente fala assim, tive uma ideia do nada. Nunca é do nada, gente. Ideia nunca é do nada. É sempre um processo que vem, né, dos teus, né, ancestrais, com a tua memória, com a tua base, com tudo aquilo que a gente foi se preparando. E ali fez aquele boom. E nessa madrugada,
em janeiro de 2019. Eu falei, é lá, é na Zona Oeste, sempre foi lá. E nós tínhamos, né, temos essa casa, que são de familiares, né, do meu padrasto. Essa casa era alugada, e eu, 3 da manhã, querendo ligar para minha mãe, acordar todo mundo e falar da ideia. Eu falei, ai, mas é 3 da manhã, relaxa. E na manhã seguinte, eu conversei com a minha mãe, ela não entendeu muito bem o que era, nem eu entendia. Eu falei, eu quero uma casa, e nessa casa a gente vai criar negócio, e essa casa vai ser de protagonismo feminino, e nossos filhos vão ser bem-vindos, porque no mercado de trabalho, muitas vezes, a mulher vira mãe, já tem todo aquele preconceito porque você virou mãe, e nessa casa a gente vai criar negócios pretos, a gente vai ser todo mundo bem-vindo, né? Principalmente a mulher e mãe da periferia. Eu não restringi somente a mulher preta, porque hoje quem vive nas periferias, né, cariocas do Brasil, sabe que predominantemente somos negras. Mas a gente tem também outros recortes que eu não poderia deixar de abraçar na casa, né? Você não vai entrar na minha casa, você é uma mulher de base, você está vivendo com menos de um salário mínimo, você não tem suporte, você foi vítima de uma violência, você quer recomeçar, mas eu não posso te acolher porque eu só acolho mulheres negras. Eu, como mulher negra, eu sempre vou falar de mim, sempre vou falar do meu povo, da minha história, da minha cultura. Por isso é um dos pilares da casa. Mas como nicho, né, de mercado e de propósito, eu senti que a casa ela é, né, o nicho dela de mulheres da periferia, independente da raça, né? E mulher que se identifique como mulher, né? E aí, se estranhos, ela que se identifique como mulher. E assim foi. Comecei a desenhar isso no papel, fazendo um plano de negócios, que a Jace falou muito bem, né, no diálogo anterior. Comecei a desenhar isso no plano de negócio, me juntei em uma outra rede. Acho que travamos novamente. Uma pequena travada. Aira, você nos ouve? De mentoria nesse Aira, processo. Oi? Está me ouvindo? Deu uma outra travadinha, parou. Você estava falando que se juntou a um outro coletivo, um outro grupo, e aí parou. E parou de novo. Acho que travou de novo. Vamos ver se ela volta. Bom, eu não sei vocês. Aira, você tá fazendo a live de onde, querida? Vê se você está próximo ao roteador. No ao vivo, gente, dá esses probleminhas mesmo. Já voltou. Voltou. Agora voltou. Voltou? Eu tentei botar no 4G, mas está aqui no Wi-Fi. Vamos lá, vamos um pouquinho, você vai me falando onde parou. Pode... Você começou a desenhar isso e aí se juntou a um outro coletivo? Acho que foi isso que você falou. Há uma outra ONG. Há uma ONG. Isso, a ONG chamada Aspland, e essa ONG ela tem como propósito da formação para mulheres empreendedoras da periferia. O propósito dela é a formação. E tem o núcleo de negócios de impacto social dentro dessa ONG. E lá, nesse processo, né, como voluntária da ONG, também como aprendiz, eu me juntei a um processo de incubação de empresas chamada Rede Impacta Mulher, onde eu fui amadurecendo a minha ideia de negócio. E ali, nessa ideia de negócio que a gente vai amadurecendo, a gente culmina com o pitch, foi onde a Jace também explicou muito bem, né, na live anterior. A Josefinas foi inaugurada em abril de 2019, dia 28 de abril. Eu estava nesse processo de nascimento, né, como plano de negócios, como ideia de negócio, e algo novo, porque o meu produto é um serviço, e não é um serviço também muito familiar. Então, ao longo de 2019, eu fui me olhando a casa e fazendo várias adaptações, e a cada mês eu fazia um relatório para entender. Não foi fácil, porque não é uma ideia que eu vou falar, Douglas, o que é a Josefinas? Não é uma ideia fechada, é sempre uma ideia, como a gente fala do Itan, ainda de Exu, sempre em movimento, sempre em construção, e eu não quero viver, né, todo o processo
de ferramentas, não é só de construções, com base na cultura americanizada europeia. Eu queria trazer as nossas bases culturais. Então, foi muito difícil. Foi maravilhoso, mas também foi um processo, foi desafiador. Então, eu estava vivendo ali a inauguração daquela casa, me preparando também, dentro de um processo de incubação, que eu falo que é importantíssimo, a gente sair do empreendedorismo também só de sobrevivência e ir para a oportunidade, que é onde muitas pessoas, né, o mercado vende que o brasileiro é criativo e vai na civirologia. Eu não concordo com isso. Eles nos jogam à margem dos nossos direitos e diz que a gente está sendo criativo e está empreendendo. Então, a gente tem ferramentas, só que eu não vi essas ferramentas chegando à periferia, chegando às mulheres. Então, a casa ela vem também com esse desejo. Eu também tinha que me preparar e busquei todo esse trabalho de base, né? O conhecimento da minha cultura, o trabalho em rede com os meus, como você fala, a Kátia estava falando, eu peguei um pouquinho da fala dela, de se juntar aos nossos, como um propósito mesmo de transformação e de crescimento contínuo e firme, né? Porque se eu estou firme, se eu estou crescendo, eu vou poder apoiar os meus e vice-versa. Então, eu fiz essa construção e também, né, o preparo, né, com mentoria, né? Outra coisa também que a gente sempre frisa aqui, a Jace frisou, foi muito importante, né? Eu busquei amigos que tinham mais experiências e fui apresentando o modelo de negócio para cada um deles, para que eles fossem, né, o advogado do diabo mesmo, falar, isso aqui tá bom, isso aqui tá legal, isso eu não entendi, isso funciona, como você vai ganhar dinheiro com isso, como vai ser isso? E outra realidade, né? Trazer a questão do negócio de impacto social para a Zona Oeste. Os negócios sociais existem há muitos anos, há cerca de 40 anos. Muitos ainda não conhecem o que é um negócio social. Hoje, as ONGs, quando a gente fala do empreendedorismo social, a gente fala do empreender sim, ganhar o nosso dinheiro, como a Monique Evelyn fala muito bem, eu quero ganhar dinheiro e transformar o mundo, resolver um problema do mundo. E aí, quando a gente reduz mundo, olha para o seu território. Qual o problema do seu território? Então, eu quero resolver esse problema, mas eu quero ganhar o meu dinheiro, eu quero a sustentabilidade do meu negócio. Então, aí, tipo assim, bem resumidamente, superficialmente, é o que significa o empreendedorismo social. E ali, né, dentro do empreendedorismo social, eu quis me unir a sendo um negócio de impacto social. Muita gente fala, Josefinas é uma ONG, Josefinas é uma ONG, né? Principalmente depois da campanha Pau Empreendedora Periférica. E aí, aos pouquinhos, eu vou falando assim, dentro das Josefinas, nós temos um projeto de ter o Instituto Josefinas, que em 2021, já estou dando spoiler aí para vocês, vai ser criado. Mas ela continua também como a base de ser um negócio social, que é um negócio 2,5, né? Que ele está entre, né, o primeiro setor e o terceiro setor. A gente vem para lucrar com o nosso trabalho, mas digamos, um lucro que seja justo, sem a mais-valia, sem a exploração do trabalho das pessoas, sem o lucrar por lucrar. E ele vem também para resolver uma questão da sociedade, que aí a gente fala, qual é a questão que eu estou resolvendo? Se você tiver dúvidas ao criar um negócio, você pode visitar todas as ODS, né, da ONU, ou você pode simplesmente usar, muitas vezes, o que eu usava dentro do mercado privado, lá na empresa, onde ferramentas também que eu quis unir, as ferramentas que eu aprendi a todo o mercado, né, geral. E ao Gemba, né, na linguagem de Lean Startup, né, que é uma melhoria de processo que você usa em empresas, eliminando desperdícios, eu posso falar um pouquinho também, eu sou especialista em Lean, a gente fala vá ao Gemba, né? Vá ao problema, né? Bota a botinha, bota o chinelinho, o tênisinho e vá andar pelo seu bairro e ver o problema que está acontecendo, ou vá olhar a sua realidade. Então, basicamente, a gente está com pouquinho tempo, né? Mas eu posso falar um pouquinho mais das Josefinas depois, mas ela nasce para resolver esse problema da questão da mobilidade, né? Da mulher da periferia, unir a parte da inovação social. Por que essa mulher ela precisa ir para o centro, Zona Sul ou São Paulo para aprender sobre novos negócios, aprender sobre um plano de negócio?
aprender sobre a sua cultura, ela pegar um trem, ficar 2 horas nesse trem e ser exposta à violência. Um exemplo muito prático de quando eu abri o primeiro curso nas Josefinas, nós inauguramos com um evento cultural, empreendedorismo o dia inteiro. Nesse evento cultural, nós também colocamos 2 negócios novos de 2 mulheres, e a casa é para isso. Eu quero criar um negócio do zero, ou então quero melhorar o meu negócio, mas tenho medo. Vem para cá, não tenha medo de errar aqui. Vamos fazer juntas, né? Vamos fazer juntas. Então, usar, né, toda essa questão do que eu sei, do conhecimento popular, do conhecimento que aquela pessoa vive também como sobrevivente, que é muito importante. Isso é inovação. Todos os dias, quando a gente fala uma pessoa, uma mãe solo com 4 filhos, 3 filhos, ela usa o seu salário mínimo, o menos de um salário, tá, Douglas? Porque quando a gente fez a pesquisa do Apoio Empreendedora Periférica e selecionamos 160 mulheres para receber donativos e formação básica de empreendedorismo, a maioria, né, todas que nós selecionamos, ganham menos de um salário mínimo por mês. Então, a pessoa que ganha menos de um salário mínimo por mês, pagando aluguel, tendo 2 filhos, ela não inova todos os dias para o salário dela render, e ela a todo momento está inventando. Então, eu preciso pegar a criatividade dessa pessoa também, porque ela tem muito a dar. Então, a casa, hoje, ela basicamente ela vive esses 3 pilares. É uma casa de inovação social, gerada e gerida por mulheres, né? A gente abraça todos os públicos, mas é cada homem entender que chega lá, ela é uma casa que é matriarcal, e a mulher, né, ela abraça todo mundo, ela leva seu filho, ela leva seu marido, ela leva sua esposa, é uma casa que abraça todos, e ela tem hoje como 3 pilares, que é o empreendedorismo social, a gente empreender e se fortalecer como rede, e aí se fortalecer como rede é usando os valores, né, civilizatórios brasileiros, da Zoilda, isso é um valor da casa. Quando eu estava estudando a nova identidade com as meninas, eu quis muito tirar toda essa questão do valor, missão e visão americanizada, e a gente foi mergulhar fundo na nossa história, então os nossos valores estão embasados no marco civilizatório afro-brasileiro, mas aí como estratégia de negócio, na hora de você vai apresentar um pitch, você precisa unir essas 2 áreas, tudo que a gente está vendo no mercado 4.0, 5.0, aos nossos valores culturais. O segundo pilar da casa é a cultura, é sempre falar, né, e divulgar os nossos valores culturais. Um exemplo muito forte que a gente viu agora em setembro, a gente fez um mini encontro por conta da pandemia, falando da festa de Cosme e Damião e contando a história dele para as crianças da nossa casa, e chamando as empreendedoras da rede, pagamos o trabalho de cada uma delas, eu prezo muito isso. E como a gente paga esse trabalho, né? Como a Josefinas hoje se sustenta? Ela se sustenta no hub de serviços que nós temos, da Aira como consultora, da Roberta como designer, da venda dos nossos produtos. A gente lançou um novo produto, mesmo em meio à pandemia. Aí, entrando na questão da sustentabilidade, a gente faz bolsas com saco de ração, e a gente compra das mulheres da rede para revender. Isso mantém também a sustentabilidade da nossa casa. Um outro pilar são os editais, e o outro é a ajuda de toda a comunidade, né? Afroempreendedora, empreendedora e de empresários que queiram ser investidores anjos nesse negócio. É um pouquinho de tudo isso, né? Muita coisa. Nossa, muito interessante toda essa história. E eu não quis te interromper na sua narrativa. Claro que várias perguntas foram surgindo, mas eu não quis te interromper porque a gente está falando de afroempreendedorismo social e a contação, né, a forma como você foi contando a história já foi me trazendo diversas características que alguém que está empreendendo dentro desse campo social, ou que pretende empreender dentro desse campo social, precisa ter, né? Eu fui anotando aqui e destacando algumas coisas. Essa sua inquietação, né? Muda de um emprego, faz um curso ali, vai ali, conversa com o chefe, essa iniciativa de não ter medo de se posicionar, de não ter medo de dizer, olha, eu estou pensando isso, eu estou pensando aquilo, de acreditar na sua própria ideia, de ter referências. Você falou muito bem e ficou muito bem desenhado para mim essa ideia de gestar, né? Ao mesmo tempo que você estava gestando ali um bebê, você estava também gestando essa ideia de que
uma hora a sua avó ia desencarnar, uma hora a sua avó, você ia deixar de ter essa presença física, né, ali constante, e como é que você ia manter. Então, quando você falou da viagem, eu entendi que você foi fazer uma reconexão aí com a sua família, e foi nessa reconexão que você entendeu ou parte do seu propósito, né, de quando você volta, e aí vai entender o que é propósito, né, uma palavra que a gente ouve muito no meio do business, digamos assim, e disseminada, né, você tem que saber qual é o seu propósito, e tem técnica, e tem curso, e tem ferramenta para isso, e você precisou olhar para a família. E muitas vezes é tão simples, é olhar para a família e enxergar essa referência de vó, Dona Josefina, que dá o nome, mas não dá só o nome do instituto, dá todo esse acolhimento dessa matriarca que vai acolher essas mulheres. E eu imagino o quanto isso é significativo e importante, você ser uma mulher, estando em situação de vulnerabilidade ou não, mas ter a possibilidade de ser ouvida sem pré-julgamentos e ser apoiada nos seus ideais, né? E aí tem a questão da territorialidade que você falou, tem o lucro sem exploração, que está como um pilar dentro das Josefinas, essa mobilidade, né, entre as mulheres, a inovação social, essa cultura afro que está tão presente, você citou 2 vezes Exu como essa entidade de movimentação e de inquietação, né, bastante forte. Eu acho que para nós que trabalhamos, e você falou que empreendedorismo social e negócios de impacto social existem, na periferia existe desde sempre, entre o povo negro existe desde diáspora, né? Nem desde o início da diáspora, porque ou a gente tinha que ser inovador ali, se a gente pensar no que são as abaiumes, né? O que são essas bonequinhas que traduziam essa alegria dentro desse processo de diáspora e toda essa história. Muito bom poder ouvir e perceber essa construção, assim, que, como você disse, não veio do nada. Ela talvez a Josefina seja a maturação de todo esse crescimento interno que você foi tendo ao longo da sua carreira. Muito legal. Para deixar uma palavra assim, para vocês, como está no final, se eu puder resumir, o que eu deixo como estratégia hoje, né, da Aira e da Josefina, de todas as mulheres, você falou muito bem, né, de entender a nossa linhagem. Muitas vezes a gente se perde no nosso propósito, ou tentando criar um negócio, tentando pegar modelos, padrões. Desses modelos padrões, a gente tira o que é bom dele, mas seu negócio só vai ter um diferencial se você se conhece. A gente até está fazendo um curso, a Fabiana, que também faz parte da casa, é arte terapeuta em formação, a gente vai fazer um curso sobre linhagem ancestral. Que maravilha. Então, é super importante isso, porque você conhecendo muitas vezes, eu vou fazer um negócio, eu vou empreender, eu vou vender macarrão. Porque macarrão, massa está em alta. Massa está em alta, mas ela faz parte também da tua história. Você vai fazer uma boa massa, porque não é só fazer uma boa massa, tem todo um ideal por trás. Então, quando você conhece a sua história, o teu propósito, na hora de você apresentar o seu negócio, o propósito vai estar ali mais sólido. E outra, a gente sabe que empreender é uma montanha-russa. No sentido de empreender, é desafio. E o sentido do empreender, quando você conhece a sua cultura, né, quando a gente fala somos as Yalodês de um novo tempo, a Yalodê significa, né, a mãe que vai para a rua, a mulher que está na rua. Então, você precisa conhecer bem a tua história, né? O estar na rua, ele vem porque você conhece bem, você não está fugindo da tua origem, da tua casa. Na verdade, você está pegando a riqueza que tem em casa e está pondo, né, à vista da rua. Então, tem que estar muito bem dominado. Uma outra estratégia também que eu uso, né? Hoje eu sou a PTB de IFA, né? Hoje, então é um processo muito de transformação também que veio na minha vida e está vindo. Então eu uso os oráculos também, né? Aí de falar, do povo preto é bruxo, somos, né? Se a bruxaria se a bruxaria nesse sentido, né? Não pejorativo, né? Que tentam nos jogar na fogueira ainda hoje, ele é útil para nós, que seja útil. Cada passo que eu dou, eu consulto meus oráculos, para saber, né, essa estratégia é boa para mim, essa pessoa é boa para estar comigo. Claro, além de todo o uso da tecnologia que a gente faz hoje, o povo precisa se preparar, o afroempreendedor, a mulher afroempreendedora, ela precisa se preparar com as ferramentas que estão disponíveis hoje no mercado,
que você pode procurar, ela precisa ter um bom LinkedIn. Aí eu falo com as mulheres, tem gente me procurando, Aira, você conhece a profissional tal? Por favor, gente, façam um LinkedIn. Mulheres pretas, façam um LinkedIn. Mas também mulheres pretas, voltem, né? Se voltem para a sua história. Não tenham vergonha de falar, né? O axé, o amém, da mesma forma que a gente falou atenciosamente, os business, entendeu? E todos esses processos que a gente vive hoje, né? De soft skills, etc. e tal. O meu soft skills também a minha história, né? É a cocada que a dona Josefa fazia, entendeu? Maravilhoso. Parte. Maravilhoso. E aí tem muita coisa. Quem quiser saber mais sobre estratégias, sobre Lean Startup, sobre gestão de desperdício também, né? Como falei, eu sou uma especialista em melhoria de processo, pode me procurar. Eu estou aqui. Te acha pelos perfis da Josefina. Fala para a gente os perfis da Josefina, reforça para a gente. As Josefinas Colab, né? Instagram, Facebook, temos o site em construção, canal no YouTube. E hoje eu estou com o novo Instagram, Aira Nascimento Consultoria, né? Axé, as coisas estão crescendo, então senti a necessidade de contar um pouquinho da minha história, dessas trajetórias, ainda e sem muito, tipo, os 10 passos para empreender. Não, vou contando um pouquinho de mim de uma forma bem simples, do jeito que dá. Maravilhoso. Do jeito que dá. Nossa, foi sensacional, acho que é uma troca importantíssima e ouvir é muito importante, porque a gente aprende muito nessa escuta, né? Nessa escuta que é afetiva, que é atenta e que vai trazer para as pessoas também perspectivas. Às vezes a gente está perdido e não sabe muito bem para onde direcionar e uma palavra, como foi comigo, ouvindo você, uma palavra foi decisiva para saber que rumo tomar. Muito obrigado. Eu não sei das meninas se tem alguma pergunta que chegou pelo YouTube. A gente não teve pergunta, mas está todo mundo aqui adorando, falando que nunca é do nada e que a Aira sempre dando aulas, né, aqui pra gente. E queria comentar aqui, né, nossa presença especial está aqui comentando na live, Monique Evelyn, veio aqui assistir Dona Aira. Então, só para deixar registrado aí. A Monique também foi uma grande inspiração para mim. Quando a gente fala de voltar, quando comecei a me conhecer e saber quem é essa mulher, né, que quer transformações positivas e duradouras, essa mulher retada, eu fui nessas mulheres que me inspiram, né? A Monique é uma gigante que me inspira demais. Muito obrigado, gente. Muito axé. E quer empreender, né? Mulher empreendedora, afroempreendedora, homem quer empreender, volta para a tua história, né? Se volta, pega o domínio dela e vai, né? E que ninguém nos silencie. É importante a gente falar de nós, né? Quando a gente fala vidas negras importam, todas as vidas importam, a nossa história importa, que não sejamos silenciados. Nunca mais. Axé, 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 axé demais. Só pedir antes da Aira ir embora para ela contar do novo projeto, que eu vi que abriu uma página nova de consultoria. Você pode falar rapidinho, só para a gente saber da novidade, em primeira mão aqui. Então, eu já faço essa consultoria. Eu fui criando 2 marcas, né, quando eu saí do mercado de trabalho formal. Eu queria criar as Josefinas e fui fortalecendo a Aira, né, como uma mulher também que é especialista em melhoria de processos, principalmente voltada para impacto social. Hoje eu sou consultora de um projeto em Itaguaí e a minha visão também é tirar o olhar de tudo que está acontecendo só no centro. A periferia é o centro, as mulheres são o centro. Então, hoje eu sou consultora desse projeto. Sou consultora também de novos negócios. A pessoa quer criar o seu negócio, pode ir lá para a Josefina se criar. A casa também hoje está abraçando um projeto novo, um coletivo, né, de jovens maravilhosos. E é isso, né? Estou aberta. Esse ano eu não tenho mais vaga para consultoria, no ano que vem, mas quero que vocês cheguem muito, né? Cheguem lá nas Josefinas. Alô? Estamos ouvindo. Eu quero que vocês cheguem lá nas Josefinas, né? A consultoria da área esse ano eu não tenho mais vaga, só para o ano que vem eu dou aula de gestão e melhorias de processos. Então, hoje eu estou focada nesse projeto grande, mas hoje a casa, né, ela está só para as Josefinas, então eu preciso que cheguem investidores, que olhem para essas mulheres. Nós estamos com quase 200 mulheres na rede. A gente está fabricando bolsas, né, com saco de ração, bolsas sustentáveis.
A gente conseguiu uma encomenda agora de 5.000 máscaras. Eu tenho um projeto no ano que vem, que é de ter uma impressora 3D para fazer artesanato, né, com essas mulheres. Estamos agora também com o Festival de Máscaras, né, onde eu quero... E esse Festival de Máscaras ele vai passear pelas praças em Campo Grande, Itaguaí e Mangaratiba. Ele vai sair dos grandes centros também para a gente expor o trabalho de mulheres e homens artistas e artesãos. Então, é isso. O que eu quero é que vocês se voltem um olhar, né? Vão à casa, a casa está aberta também a vivências culturais de outros estados, de outros países. A gente está preparando, né, um grande mutirão para renovar a casa, que também precisa dessa renovação física, estrutural e espiritual também. Axé. Axé. Então, é isso. Se juntem, tudo isso. Se juntem essas mulheres. Uma coisa nova também que a gente já vai fazer, lá no meu quintal, em homenagem à Ludmilla. A gente vai fazer um clube de orgânicos lá. Nesse clube de orgânicos também nossas mulheres vão aprender sobre oficinas de xaropes, de ervas, e além disso a gente vai vender, né? Então, quem quiser, a gente vai abrir isso em dezembro. São vários projetos dentro dessa casa. Tudo muito coisa. Fértil, né? Tudo muito fértil. É importante entender que mesmo que você não tenha ideia nenhuma, vale a pena conhecer a casa, porque ela é fértil. Então, você vai ter contato com diversas coisas e vai se fertilizar e vai acabar também criando alguma coisa ali. Aira, muito, muito obrigado mais uma vez. Obrigado em nome do Trabalho de Preto e do Mercado Preto, que é esse evento tão incrível que a gente está fazendo agora. Quer falar? Pode falar. Não, eu só quero agradecer a todas as mulheres da rede, né? Porque somos 7 mulheres e éramos 3 na linha de frente de março até agora. A campanha segue, mas o auge, né, que foi até setembro, 3 mulheres, e alimentamos mais de 6.000 famílias diretamente e indiretamente. Nossa, impactamos mais de 10.000 pessoas na Zona Oeste, em todo o Rio de Janeiro. Então, isso é muito bom. Agradeço a todos vocês, ao Clubinho, a Kátia, a você, Douglas, todo mundo que fez esse trabalho acontecer também. E não seria possível também sem essa energia vital de vocês. Axé, muito axé. Bom, eu aqui me despeço, muito honrado de ter mediado essa mesa, e a mesa com a Jace, muito importante, e é reflexo do que a Catiuxa falou bem no começo. Tudo começa nesse convite que a Catiuxa coloca num outro grupo em que eu fazia parte, e aí eu vou assistir e ouço essa mulher falando, e aí vou para a Catiuxa e falo, Catiuxa, eu quero participar desse grupo, e aí as coisas começam a acontecer, porque naquele momento, e agora também, mas naquele momento especialmente, eu me senti acolhido pelos meus e por pessoas que estavam passando situações muito parecidas. Isso é muito importante, e talvez isso demonstre a potência do que é realizar um evento como esse, da maneira como ele é realizado. Pensado, estruturado, com o que é possível realizar, mas sempre com um refinamento, sempre com um cuidado. Muito obrigado, Cátia, pelo convite, a Tainá, a Isabela, obrigado pelo convite, por estar aqui mais uma vez. Valeu demais, Douglas, obrigada, Aira. Vamos seguir, que agora a gente vai dar uma acelerada no nosso trem aqui, que a gente atrasou um pouquinho, mas está tudo certo, que o tempo é senhor das coisas. Axé, irmão, muita gratidão, foi muito lindo ter você aqui. Você, para variar, mediou lindamente as 2 mesas, foi muito potente. Obrigada demais, Aira. Só novidade boa e a história linda das Josefinas, que eu já tinha tido a oportunidade de escutar, mas que foi muito importante a gente ter essa história para poder ser compartilhada e servir de inspiração